Hum, Bom dia, irmãos. Graça e paz. Nas minhas contas, hoje é domingo, né? Dia 28 de junho de 2020, a nossa comunidade retornou aos hum, encontros presenciais de adoração há 10 domingos. Então, hoje, se Deus permitir, nós estaremos juntos. É, hum, e Hoje à noite eu pretendo falar sobre alguns essenciais que devem estar presentes na vida daqueles que temem a Deus para enfrentar as lutas da vida. Mas agora de manhã eu queria deixar uma breve palavra sobre os hum, privilégios que o povo de Deus, os que temem ao Senhor, tem hum, nessa caminhada, na jornada da vida. hum. Lembrando aqui que Jesus, certa feita, disse algo que Mateus registrou, em Mateus Yo, yo. 5:45. Hum, Jesus alertou assim, porque às vezes a gente pensa, mal, que privilégio nós temos se nós estamos hum, inseridos numa realidade em que não somente nós, mas também as pessoas outras hum. passam pelas mesmas angústias. E aí isso não tem nada de errado, está tudo certo, Jesus mesmo disse isso, Mateus registra isso em Mateus Boy, boy, 5:45, yo, yo, yo. que Deus Hum, faz nascer o sol para os bons e faz boy, cair a boy, yo, chuva yo, para yo. justos e injustos. E a Bíblia, ela fala de alguma maneira que, no entanto, Hum, os que temem ao Senhor têm sim privilégios. Veja o privilégio dos que temem ao eh. Senhor registrado no Salmo 125. Vamos ler juntos, Daniel? Hum, Vamos. Ó, diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que hum. não se abala, mas fica firme para Pera, pera. sempre. Como em redor de Jerusalém estão Hum, os montes, hum, assim o Senhor está em derredor do seu hum. povo, desde agora e para sempre. Eh. Essa é uma palavra de confiança Hum, de confiança nos privilégios que temem ao Senhor, que o Salmo 125 diz. E lá nós lemos isso que acabamos de enfatizar agora. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em derredor do seu povo. A Bíblia ela constantemente insiste no fato de que o homem deve confiar em Deus. E olha, hum, não é apenas esse hum, texto, mas são muitos textos que chamam a atenção para essa prática tão abençoada. Nós, como povo de Deus, também temos muitas canções hum. e hinos que, no decorrer da história, tocam nesse Hum. aspecto de forma maravilhosa. Por exemplo, nós temos um hino que diz assim: confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu meu, caminho sem eu, tristeza e sem dor, temor. Queridos, confiar em Deus é caminhar hum, confiando naquele que é eu, soberano. E é hum, isso que o Salmo 125 nos exorta. Ele nos exorta a confiar em Deus. hum, Nele, no Salmo 125, nós vemos claramente que os que confiam no Senhor, pela hum, graça dele, desfrutam de privilégios maravilhosos. hum, E o primeiro privilégio que eu quero ver é o privilégio que está exatamente no verso 2. hum, Diz: como em redor de Jerusalém estão os hum, montes, assim o Senhor está em derredor do seu eh, povo, desde hum, agora e para sempre. hum, Sabe? O salmista está dizendo como hum, as montanhas estão em volta de Jerusalém. Assim, hum, com essa firmeza, o povo de Deus hum, sabe que o Senhor está em volta do seu povo. E aqui essa hum, metáfora das montanhas me faz imaginar Deus com os seus múltiplos yo, yo, olhares, vendo as nossas hum, realidades, conseguindo perceber hum, cada faceta da nossa vida e hum, vendo as nossas necessidades mais eh, profundas e mais agudas. Quanta hum, segurança esta afirmação deve infundir no coração hum, dos filhos e yo, filhas de yo, Deus no mundo. Ela se torna ainda mais notável
quando no meio do sofrimento, da espera e da dor, nós passamos por momentos difíceis. E nós então, declaramos a nossa confiança em Deus. O resultado disso é que o Senhor nos socorre. Como a gente vê lá no Salmo 40, quando o Senhor arranca o salmista de uma situação de aperto e firma seus passos. Ele declara a sua confiança. Ele diz, esperei confiantemente no... E ele se inclinou para mim. Esperei confiantemente no Senhor e ele se inclinou para mim e firmou os meus passos. A segurança de ter o Senhor por perto manifesta-se de fato na tribulação. Por quê? Porque ela tem o poder de nos manter focados, tem o poder de imunizar o nosso coração. Se eu confio em Deus, que Ele está vendo todas as coisas, que Ele é o soberano, que está percebendo a realidade que eu estou passando com seus olhares, como os montes estão em volta de Jerusalém, se eu confio nisso, o meu coração está sendo imunizado de toda sorte de pensamentos e de conjecturas que podem fazer adoecer a minha alma. Ou seja, eu preciso pensar assim, por quê? Se eu não pensar assim, os inimigos podem me levar à lona antes que eu veja as promessas do Senhor cumpridas na minha vida. Com você também. Os inimigos podem te levar à lona antes que você veja as promessas que Deus quer cumprir na sua vida. Por isso, a atenção aqui é a seguinte: contra a frustração e o desânimo, é preciso redobrar as vitaminas da gratidão e do louvor e celebrar com alegria tudo o que o Eterno faz por nós. E aí é importante dizer que quem confia verdadeiramente no Senhor tem firmeza espiritual. Esse é o privilégio de ter firmeza espiritual. Não apenas nos momentos bons, nos momentos confortáveis, aprazíveis, mas também nos momentos de tribulação. Quem confia no Senhor tem firmeza espiritual, tem resistência em meio às adversidades, em meio aos terremotos, como aconteceu essa semana no México. Isso não quer dizer que os terremotos não vão chegar na vida daquele que teme o Senhor. Eles chegam, mas espiritualmente o que teme o Senhor não se abala, mas fica firme para sempre, diz o salmista. Por quê? Porque o Senhor está perto. Porque pela fé, quem tem esse privilégio está em Deus. Deus está perto e Ele está em Deus. E esta não é uma fé que é construída na areia, como Jesus usou a metáfora do homem que construiu a sua casa na areia. A nossa fé não é construída na areia, mas é construída na rocha. E a rocha é Cristo. E quando esta confiança é posta no eu, ao invés de ser colocada em Jesus, é colocada na minha própria instabilidade, ou na circunstância, ou nos bens materiais, ou na glória humana, Deus não está perto. É como que se eu não tivesse a percepção da proximidade de Deus. E aí então, o resultado disso é que me faltará a firmeza espiritual. É esta a confiança que nós precisamos fortalecer a cada dia. E nós fortalecemos como? Através da comunhão com Ele. Através da busca constante de adoração, de leitura da palavra, através desses momentos de oração, quando nós lemos a palavra, quando nós buscamos servir a Deus no ministério, confiados no Senhor. Quando nós cantamos, confiados no Senhor, protegidos em seu amor. É como diz o hino. É verdade que há momentos na vida em que nós somos tentados a focar nas circunstâncias desfavoráveis. Eu sei, quando chega o momento da dor, o momento da luta, a nossa mente fica como que cativa e nós temos dificuldade de nos libertar nesse momento. Eu quero trazer uma ilustração disso para nós nesta manhã.
Conta-se que certo dia um professor entrou na sala de aula e disse aos alunos para eles se prepararem, porque naquele dia havia uma prova relâmpago. Eu não sei se você já passou por isso. Eu já passei por isso. O professor entra na sala e diz, olha, vai ter uma prova relâmpago. E aí, então o professor, o que ele faz? Ele pega e entrega uma folha virada para baixo, como era de costume. Olha, ninguém vire antes de eu avisar. E essa folha está virada para baixo. Aí quando eles puderam ver a folha, para surpresa de todos, não havia uma só pergunta. Não havia nenhum texto. Apenas havia um ponto negro no meio da folha. O professor, analisando a expressão dos alunos, de todos, porque eles olharam, não viram perguntas nenhuma, viram apenas um ponto negro, e ali com aquele olhar de surpresa, de repente o professor diz para eles, agora vocês podem escrever um texto sobre o que vocês estão vendo. Os alunos, presta atenção, Daniel, os alunos confusos começaram a difícil tarefa. E aí foi passando o tempo, e quando terminou o tempo, o professor recolheu as folhas, colocou na frente da turma e começou a ler as redações em alta voz. Todas, sem exceção, nas suas redações, tentaram descrever ou definir o ponto negro que tinha no centro da sala, tentando dar explicações para a sua presença no centro da folha. Foi então que o professor disse, esse teste, essa prova, não será para nota. Apenas serve de aprendizado para todos nós. E ele então observa, ninguém falou sobre a folha em branco. Todos centralizaram suas atenções para o ponto negro. É isso que acontece nas nossas vidas. Nós oramos com o salmista. Faze o bem, Senhor, aos bons e retos do coração, de coração. Mas, quando vêm as lutas, nós somos tentados a focar no ponto negro. Tá? Parêntese aqui. Como recentemente houveram muitas discussões sobre racismo, por favor, nada a ver, não estou falando disso. Nós somos tentados a focar nas circunstâncias desfavoráveis. É isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu quero dizer também é que, para que a nossa visão da vida seja correta e seja corrigida, nós precisamos tomar cuidado para não alimentar as prioridades erradas e até exageradas. Tiago vai dizer que, muitas vezes, nós não recebemos aquilo que pedimos. Tiago diz, pedis e não recebeis, porque pedis maus, vocês pedem para os seus próprios prazeres. Ou seja, agir assim demonstra ingratidão diante de tantas coisas boas que nós temos na vida, diante da bondade de Deus. Então, viver destacando os problemas gera uma atitude de amargura. Mas o salmista diz que Deus tem feito bem ao seu povo. Ele diz, faze o bem, Senhor, aos bons e retos de coração. Isso também é uma afirmação. Deus faz bem ao seu povo. Mesmo quando nós não entendemos. Nós devemos crer, como diz Paulo, Romanos 8, crer que todas as coisas cooperam para o... Isso, para o... bem daqueles que temem a Deus, que amam a Deus. O Daniel está falando um pouco enrolado ali, mas ele está falando isso. Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é um privilégio, receber o bem do Senhor. Nós não conseguimos contar. O Salmo 103 diz assim, bendize a minha alma, Senhor, e não se esqueça de nenhum de seus... dos seus benefícios. Se nós fôssemos contar as bênçãos do Senhor, nós íamos ficar surpresos quanto Deus já fez. Esse é um hino também que nós cantamos. Diz, quantas bênçãos dizem, quantas são
recebidas da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez e verás, surpreso quanto Deus já fez. O que então impede que nós reconhecemos isso? É exatamente o que impede é o fato de nós sermos tentados a focar no ponto negro. Mas quando nós olhamos e lembramos o quanto Deus já fez, a atitude do nosso coração não será outra, senão a atitude de louvor. E esse louvor a Deus muda o nosso coração. Louvar o nome do Senhor, sempre com muita gratidão no coração, é um privilégio. É um privilégio daqueles que têm o Senhor por perto. É um privilégio de sermos sustentados pela graça. É o privilégio de termos a firmeza espiritual que obtemos pelos méritos de Cristo. Só assim, amados, nós poderemos, de modo pleno, desfrutar dos privilégios de termos as bênçãos do Senhor. Este é o Deus verdadeiro. É a fonte de todas as bênçãos. Que privilégio recebemos o toque de Deus nas nossas vidas e podemos perceber que o que diz o salmista, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, fica firme para sempre. Como em derredor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está em volta do seu povo. Amém? Creia que Deus é fiel. Ele quer que você confie nele. Ele quer que você desfrute desses privilégios mencionados no Salmo 125. Você tem confiado no Senhor? A sua confiança permanece firme, mesmo quando você passa por lutas e tribulações? Você tem desfrutado desses privilégios que nós falamos aqui? O privilégio de ter o Senhor por perto, o privilégio de ter firmeza espiritual, o privilégio de desfrutar das bênçãos do Senhor, saber que Ele está nos abençoando, mesmo nos momentos que nós não sabemos e não percebemos. Que Deus abençoe o seu coração. Amém? Que seja um domingo abençoado, na graça do Senhor. Aqui está o Daniel, aqui está também quem é esse mesmo? É o Bisteca. E se Deus permitir, mais tarde, às 19 horas, estaremos juntos adorando ao Senhor presencialmente com o povo de Deus. Amém? Deus abençoe. Fique na graça do Senhor Jesus. Um abraço.